Olá, tudo bem? Você já investiu dinheiro em algo com medo de perder aquela quantia de dinheiro que você investiu? Qual a diferença entre mindset fixo e mindset de crescimento? O que você deve ou o que você pode fazer para perder o medo de perder? É sobre isso que nós vamos falar hoje aqui no canal, logo após a nossa vinheta tradicional. Aguarde só um instante. Olá, tudo bem? Aqui é o professor Jerônimo, seu coach e mentor de alta performance para gestão de negócios, empreendedorismo e liderança. E antes de prosseguir com o nosso vídeo, não esqueça então aqui de deixar o seu like, de ativar o sininho para receber as minhas notificações. E se você ainda não se inscreveu no canal, vamos lá, ajuda o prof aí a impulsionar esse canal para que essa mensagem possa chegar ao maior número de pessoas possível. Afinal, vocês sabem o trabalhão que dá para a gente poder fazer um vídeo desses. Então eu conto com a sua colaboração, com a sua indicação e tenho certeza que nós vamos nos ajudar mutuamente. Muito bem, o assunto de hoje então aqui é o que você pode fazer para perder o medo de perder. Então a primeira pergunta que eu fiz lá no início do nosso vídeo era a seguinte: você já investiu dinheiro em algo que você investiu e ficou com medo de perder a quantia que você investiu? Olha, isso não é privilégio seu. Eu também já fiz isso algumas vezes. Demora para você encontrar aquele mindset exato como você gostaria, demora para você entender um pouco o mecanismo das coisas. Não é fácil você investir dinheiro simplesmente e achar que na semana seguinte, no mês seguinte, no ano seguinte aquilo vai dar um dinheirão danado. A gente sabe o quanto é sofrido para estudar sobre finanças, para falar de finanças, para entender um pouquinho essa mecânica, essa lógica das coisas. Mas por que será que isso acontece? Isso tem muito a ver com aquela segunda questão que eu perguntei lá no vídeo. Você sabe qual que é a diferença entre mindset fixo e mindset de crescimento? Aliás, esse termo é aparentemente novo, é um resgate, digamos assim, do livro da Carol Dweck, chamado Mindset. E esse livro nos ensina muitas coisas boas, embora eu já tenha mencionado aqui em outros vídeos, né, que o Napoleão Hill, por exemplo, o Norman Vincent Peale e tantos outros já mencionavam, não com este termo mindset, mas com relação ao pensamento positivo, a como você faz as coisas, sempre pensando de maneira um pouco mais otimista, mais positiva e assim por diante. Então esse livro aqui da Carol Dweck deu apenas uma estruturada melhor nessa ideia, nesse pensamento de uma maneira geral. E o que dizia lá a Carol Dweck do livro? O que ela diz no livro? É muito bacana, dá para entender essa diferença e dá para correlacionar com aquilo que você faz e pensa no seu dia a dia. Mindset fixo é quando você tem limitações que são praticamente oriundas lá do teu modelo mental, da forma como você foi criado, educado, de como a tua família lidava com dinheiro e assim por diante. Nós já falamos um pouquinho sobre isso, eu só estou resgatando aqui para você esse conceito, porque de fato a maioria das pessoas tem isso que a gente chama de mindset fixo, ou seja, elas têm medo de investir porque elas investem para não perder. Ela tem medo de se arriscar numa profissão porque ela tem medo de fracassar. Ela tem medo de se arriscar num negócio por conta própria porque ela acha que como muita gente quebrou, ela pode quebrar também. Então esse é o nosso pensamento limitante, a nossa crença limitante que a Carol Dweck chamou muito bem lá no livro dela de mindset fixo. Mas ela fala muito bem também do mindset de crescimento, que é para onde nós deveríamos canalizar a partir de agora a nossa energia. O que é esse mindset de crescimento? É quando você pensa minimamente estruturado. Quando o teu pensamento está focado em algo positivo, em algo que te faça crescer, em algo que você tenha confiança de que lá na frente vai dar certo, porque você está movendo esforços para estudar aquilo, você se dedicou para se aprofundar nessa questão, seja aplicação, seja um negócio por conta própria, seja uma disciplina que você quer ministrar como professor em qualquer faculdade, em qualquer escola, ou seja, é algo que você entende que se você estudar, se você se estruturar, se você se aprofundar um pouco mais no assunto, a tua mente automaticamente projeta você para um pensamento mais otimista, mais positivo. Não é que você vai se arriscar simplesmente a dizer, não, Deus vai ajudar, eu tenho fé e vai dar certo. Claro que vai, se você tiver fé, mas desde que você se estruture,
que você estude, que você tenha ali uma base mínima de conhecimento. Caso contrário, Deus não vai te ajudar. Tem tanta gente que faz muito mais do que você, então esse pessoal que teoricamente está na fila daqueles que deu ajuda, porque suaram mais, se dedicaram mais, se aprofundaram melhor. É simples assim. Com base em tudo isso, o que é que você pode, o que é que você deve fazer para perder este medo de perder? Eu já tive muito medo de perder. Hoje eu estou um pouquinho mais adiantado, até por conta da minha idade, eu já não sou tão novo assim, né? Estou quase chegando nos 60 anos, mas ainda tenho muito chão pela frente e para mim sempre o aprendizado é um grande desafio. Eu já lidei com finanças, eu já aprendi a lidar com aplicação, eu já aprendi a lidar com moeda digital, eu já aprendi tantas coisas que sempre me ajudaram a desenvolver um pouco melhor essa minha estrutura neural, abrir esses caminhos, como dizem o pessoal da programação neurolinguística, como a própria Carol Dweck fala no livro dela, né? Precisamos abrir os caminhos neurais para que a nossa mente possa se arriscar cada vez mais, para que ela possa se estruturar melhor, para que ela possa entender exatamente onde é que nós queremos chegar. Então eu preparei alguns pontos para vocês aqui que eu considero fundamental para você perder este medo de perder. Então, primeiro ponto importantíssimo, tenha boas referências. O que significa isso na prática? Quais são as referências que te impulsionam? Em quais pessoas, em quais autores, em quais empresários ou empreendedores você concentra a tua atenção para saber se de fato se aquilo que eles fizeram, a forma como eles conseguiram, onde eles conseguiram chegar, serve de referência para você. Se você tem referências boas, se você segue pessoas boas que estudaram, que se esforçaram, que criaram um negócio a partir do zero, do nada, provavelmente você vai ser muito mais otimista, você vai ter muito mais ânimo, você vai ter muito mais motivação para seguir praticamente aquilo que eles seguiram. É claro que cada um tem a sua história. Steve Jobs tinha a sua história, Miguel Krieger aqui do Boticário tinha a sua história, os donos da Natura tinham a sua história, Salim Matar tinha a sua história e tantos outros que eu já mencionei em vídeos aqui. Anita Roddick, do qual eu era um fã incondicional, a criadora da The Body Shop, e ela tinha uma história maravilhosa de vida. Então são essas pessoas que nos servem de inspiração. São essas pessoas nas quais nós deveremos projetar a nossa ideia, o nosso pensamento e assim por diante. Quais são as referências que você tem? Positivas. Quais são os livros que você lê que te ajudam a levar o teu projeto adiante, a pensar um pouco mais em termos de médio e longo prazo? Se você tiver boas referências, pode ter certeza que baseado no exemplo dessas pessoas, desses líderes, desses empresários e empreendedores, que temos muitas vezes até na nossa cidade, do nosso lado, do nosso bairro, você pode ter certeza que você vai ter muito mais vontade. Se tem algo que eu aprendi muito bem e muito rapidamente, graças a Deus, foi a ter uma missão e uma visão de vida. Eu já expliquei em outros vídeos o que significa isso. Você projetar o seu futuro lá na frente, com uma visão de vida. Onde você quer chegar, o que você espera para você nos próximos 10, 15, 20, 30 anos. Qual é a tua missão de vida? O que é que você vai fazer para chegar lá? Ou você padece daquela síndrome do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Já falei sobre isso também. Não deixe a vida te levar. Porque quando você estiver com 60, 70, 80 anos, você vai olhar para trás e vai ver que a vida não te levou para um lugar legal. E aí você não vai mais conseguir reverter. É simples assim. Eu sempre procuro pensar nessa visão e na missão de vida com essa simples questão. O que é que você gostaria de fazer até o fim da vida? Qual é a causa que você defende? Por qual motivo você levanta todos os dias? Ah, é para ganhar dinheiro. Não é só para ganhar dinheiro. Tem que ter uma coisa um pouco mais profunda. Tem que ter uma coisa um pouco mais motivadora, mais animadora, que faz você contribuir, que faz você realizar, que faz você ser útil para a sociedade. Quanto você é útil para a sociedade? Terceiro ponto importantíssimo. Tenha um plano de metas. Lembre-se, ninguém começou do zero e, ao mesmo tempo, ninguém consegue algo sem esforço, sem dor, sem dedicação, sem uma meta bem definida, sem sangue, sem suor e sem lágrimas, como eu digo sem. Lembre-se daquele ditado, no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Sabe o que é o legal das metas? Você não precisa construir uma meta que é praticamente inatingível durante o ano. Você pode ser uma pessoa que tem pequenas metas. Quanto você quer economizar este ano?
Onde você pretende chegar com esse teu negócio esse ano? Quantos seguidores você quer no Instagram dentro do produto e do serviço que você desenvolveu? Quantas pessoas acompanham o teu trabalho ou que você quer que acompanhe o teu trabalho? São pequenas metas que você deve mover até o fim do ano. Quando você traça pequenas metas, você tem muito mais chance de atingir. É claro que você precisa pensar grande. Não vamos ser aqui descartar essa possibilidade. Eu preciso pensar grande, mas quanto maior eu penso, quanto mais longe eu penso, é mais difícil a trajetória. Ao passo que se você colocar pequenas metas no papel e perseguir essas metas e chegar ao fim do ano e ver que de fato dali de 10, 8 metas, você atingiu 70, 80, 90%, é muito mais motivador do que você ter uma meta longínqua, uma meta quase inalcançável e chegar no final do ano, do segundo, do terceiro e do quarto ano com essa meta não atingida. Quarto ponto importantíssimo. Lembre-se sempre. Arrisque-se, mas arrisque-se com cautela. O que significa isso? A vida é feita de nãos. Você vai ter muitos nãos ao longo da sua vida. Não importa onde você está. Você vai ter não na vida pessoal e vai ter não na vida profissional. Faz parte do jogo. Ter nãos ao longo da vida. Agora lembre-se, ninguém perde aquilo que não tem. Então é muito mais fácil você buscar algo que você ainda não tem da melhor forma possível, porque você não tem o que perder, você não tem o que arriscar. E ainda que você tivesse com um pouco de estrutura, com um pouco de planejamento, com um pouco de pensamento sobre as implicações, o lado positivo, os prós e contras, você seguramente vai conseguir se arriscar um pouco melhor. Você não precisa colocar tudo a perder, mas você pode saber até onde de fato você consegue chegar, aplicando o que você aplica, fazendo o que você faz, investindo no que você investe. Lembre-se, errar faz parte do jogo, já falamos sobre isso. Acontece que você nunca vai saber se de fato você vai conseguir aquilo se você não tentar. É impossível simplesmente ter fé, acreditar em Deus e achar que as coisas vão acontecer assim do nada. É preciso fazer a tua parte também. E essa tua parte, como eu já falei, exige dedicação, esforço, sangue, suor, lágrimas. É simples assim. Por fim, número 5, lembre-se sempre. Ajuste o seu mindset. Nós já falamos sobre isso, já falamos do livro da Carol Dweck, eu já fiz outros vídeos no canal sobre isso. Ajuste o seu mindset. O que é ajustar o mindset? Comece a pensar um pouquinho mais positivo. Afaste-se de pessoas negativas. Não incentive, não corrobore, não dê crédito para as pessoas que só pensam negativo. Você não vai chegar a lugar algum trabalhando ou convivendo ou reforçando o pensamento negativo de outras pessoas. Ser um pouco mais otimista ou ser muito mais otimista do que pessimista é o que de fato te projeta para frente. Eu não consigo enxergar um pessimista no final do ano com as metas atingidas. Não consigo enxergar uma pessoa extremamente negativa, muitas vezes que prejudica até o teu ambiente de trabalho, o teu círculo de relacionamento, fazendo algo que contraria tudo aquilo que nós estudamos ao longo da vida. São os otimistas que vencem, são os persistentes e assim por diante. Então comece a brincar com o seu mindset de forma mais positiva, de forma mais otimista. E se você tiver que errar, claro, eu já falei, você vai errar. Mas quando você tem um plano bem definido e você começa a pensar um pouco mais positivo, as coisas tendem a dar um pouco mais certo. É simples assim. O que muitas vezes falta para a gente é desafiar a nossa zona de conforto. E quanto mais o tempo vai passando, mais a idade vai passando, pode ter certeza absoluta, eu sei por experiência própria. Se eu não desafiar a minha zona de conforto todos os dias, a tendência é que a gente se acomode. Você já não tem mais energia, você já não tem mais ânimo, você já não tem mais ideias, você já não quer mais sair de casa com a mesma vontade, você acha que já trabalhou muito na vida, então você precisa o tempo todo desafiar aquela zona de conforto que só te faz estagnar, que só faz você voltar para trás. Além do livro da Carol Dweck, eu quero deixar para você aqui um livro que eu sempre recomendo para todos que fazem coach comigo, mentoria, e que eu acho super bacana, que é do Jay Papasan e do Gary Keller. Esse livro eu não sei se ele está esgotado, mas você encontra ainda pela web. Chama-se A Única Coisa, O Poder do Foco. E tem uma pergunta lá neste livro que nos incomoda muito. E eu sempre repito comigo para mim não entrar na minha zona de conforto.
qual é a única coisa que você deveria fazer, de modo que as demais coisas se tornassem menos importantes ou desnecessárias. E você vai folheando a página e vai vindo aquela pergunta que te incomoda. Qual é a única coisa que você deveria fazer, de modo que as outras ou demais coisas se tornassem menos importantes ou desnecessárias. Isso sim é foco. Isso sim é concentrar energia naquilo que de fato você sabe fazer. Em outros vídeos eu já falei também, nunca se esqueça disso. Você tem uma habilidade aí que é muito melhor do que eu. Eu sei fazer algo muito melhor do que você, mas pode ter certeza que você tem uma habilidade também, ou até mais do que uma, na qual você é muito melhor do que eu. O que você precisa é ter fé, é encontrar essa habilidade, é acreditar nela, é se esforçar para que essa habilidade de fato possa surtir resultado positivo, possa surtir efeito na tua vida, para você se tornar uma pessoa melhor, para você perder o medo de perder e nunca mais voltar a ser, muitas vezes, aquela pessoa na mesmice em que você estava. É simples assim. Espero que você tenha gostado do vídeo, espero que você indique esse vídeo para os colegas. Não esqueça aqui de deixar o seu like, ajuda o prof aí a impulsionar o canal. Eu estarei aqui com vocês toda semana novamente. Espero que você de fato compartilhe isso para o maior número de pessoas possíveis e que você me acompanhe aqui no canal pelos próximos 40 ou 50 anos, como eu sempre gosto de dizer. Um grande abraço e até o próximo vídeo.